Bom, pessoal, agora vamos lá. Vamos começar a resolver problemas de cálculos químicos. Primeira coisa, a gente ainda não entrou na estequiometria, tá? Esse aqui é o primeiro passo, mas ele tem que ser muito bem feito, vocês têm que entender o que estão fazendo para mim chegar na próxima aula realmente no que me interessa, que é inserir tudo isso dentro dos cálculos estequiométricos, que vão acompanhar vocês agora até o final da química. Eu posso estar falando de qualquer coisa, soluções, orgânica, cinética, equilíbrio, qualquer matéria, pilhas, qualquer matéria de química, eu posso inserir um cálculo estequiométrico dentro dessa matéria. Então, é muito importante essa aula de hoje e esses exercícios, tá bom? Então, vamos lá. A maior dificuldade que eu vejo que os alunos têm é não conseguir interpretar o problema. Eles entendem que um mol é uma constante, que 1 mol vale 6,2 vezes 10 a 23. Eles entendem o cálculo da massa molar, mas quando está tudo isso num problema, o aluno não consegue resolver. Então, eu montei aqui um passo a passo para quem tem dificuldade em interpretação conseguir montar a regra de 3. E se você seguir esses passos, fica muito simples de você fazer a regra de 3. Então, presta atenção aqui comigo como é que a gente vai fazer isso. Olha lá. Relações com massa molar. Quadro de baixo aqui. 1 mol de X, qualquer coisa, qualquer elemento, qualquer substância, equivale a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que equivale à massa molar expressa em gramas, como a gente viu na aula passada. Como é que a gente resolve um problema, então? Esses aqui são os nossos valores de referência. Referência de mol, referência de molécula e referência de massa. Então, a primeira parte para resolver um problema é você identificar qual é o X da questão, o que o problema quer saber, o que é que ele está te perguntando. E a pergunta dele ou vai ser mol, ou vai ser molécula, ou vai ser massa. Olha o problema lá em cima. Num determinado tratamento de água, utilizou-se 35,5 gramas de cloro, Cl2, por litro de água. Determine o número de moléculas utilizadas. O que o problema quer saber? O problema quer saber moléculas. Aqui está o nosso X da questão. Primeiro passo. Segundo passo, o que o problema nos deu de dado? Esse dado ou vai ser mol, ou vai ser molécula, ou vai ser massa. O que ele me deu de dado? 35,5 gramas. Então, ele me deu a massa, ok? A massa. Terceiro passo, nós vamos montar uma relação. Ou seja, esse problema está trabalhando com o quê? Ele quer saber moléculas e ele me deu a massa. Então, olha o que eu vou fazer agora. Então, olha lá. É uma relação de molécula que ele quer saber e a massa. Quarto passo, inserir os dados do problema. O que o problema quer saber? Molécula, X na molécula. O que ele me deu? 35,5 gramas na massa. Quinto passo, inserir os dados de referência. Quais são os dados de referência? Para mol, a referência é 1. Para molécula, a referência é 6,02 vezes 10 a 23. E para massa, a referência é a massa molar da substância. Então, esses são os valores de referência. Então, como o meu problema quer saber molécula, referência é 6,02 vezes 10 a 23. E para massa, é massa molar. Massa molar depende da substância. Massa molar de quem? Do Cl2. Então, eu vou vir aqui no cantinho, vou colocar ali Cl2. Cada cloro vale 35,5. Eu tenho 2 cloros. A massa molar será 71 gramas. Vou colocar a massa molar aqui embaixo. Feito isso, a regra de 3 está montada. Sexto passo, resolver a regra de 3. Multiplica em cruz. X vezes 71, 71x, igual 35,5 vezes 6,02 vezes 10 a 23. Como é que a gente vai resolver isso aqui agora? Agora a gente vai multiplicar aqui, ó.
35,5 vezes 6,02. Isso aqui vai dar 213,71 vezes 10 a 23. 71 aqui, ele está multiplicando, ele vai passar para cá, dividindo. Vou dividir esse valor por 71. O resultado vai ser 3,01 vezes 10 a 23. O quê? Aonde estava o X? Na molécula. Moléculas de Cl2. Então, veja. Nesse passo a passo, a gente conseguiu fazer a interpretação do problema. E o que seria interpretar esse problema? Quando eu tenho 1 mol de Cl2, 1 mol equivale a 71 gramas e a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, ok? Se eu tiver 35,5 gramas, quantas moléculas eu vou ter? Então, você fez a interpretação. Vamos ver outro exemplo. Olha lá. Qual a massa existente em 2,3 mols de carbonato de cálcio? Pode aparecer só o nome assim, professor, e não te me dar a fórmula? Pode, você já aprendeu as funções inorgânicas, então você tem que saber. O carbonato de cálcio é o CaCO3, ok? Mas deixa essa informação aí. Vamos lá. Resolvendo esse problema de cálculo químico. Primeiro passo, o que o problema quer saber? Ele quer saber a massa. Massa é o X do nosso problema. Segundo passo, qual é o dado que ele me deu? Ele me deu 2,3 mols. Terceiro passo, vamos montar a relação. Ele quer saber massa e ele me deu mol. Ok. Vamos inserir os dados do problema. O que ele fala da massa? A massa é o X. O que ele fala do mol? O mol é 2,3. Quinto passo, vamos inserir os dados de referência. Qual é o valor de referência para massa? Massa molar. De quem? Do CaCO3. Então, vamos ter que fazer. CaCO3. Vamos lá. O cálcio pesa 40, eu só tenho 1. O carbono pesa 12, eu só tenho 1. O oxigênio pesa 16, eu tenho 3. A massa molar do carbonato de cálcio é 100 gramas por mol. Então, a massa molar, 100 gramas. Valor de referência para mol, 1. Muito cuidado aqui. Às vezes o aluno confunde. O valor de referência para mol é 1. O valor de referência para molécula é que é 6,02 vezes 10 a 23, ok? Resolvendo a regra de 3. A gente vai ter 1 vezes x e 100 vezes 2,3. Aqui a gente vai fazer 1 vezes x. 100 vezes 2,3, 230. 230, o quê? Aonde estava o X? Na massa. Gramas de CaCO3. Já resolvido o problema. Próximo exemplo. Olha lá. Calcule a massa existente em 1,5 vezes 10 a 20 moléculas de CO2. É óbvio que eu estou dando uns exemplos que o enunciado está bem direto, tá? Lógico que quando você for começar a ver os exercícios eles sempre trazem aqueles enunciados com mais informações, falando, por exemplo, que o CO2 é um dos principais causadores de efeito estufa, tá? Então, você tem que estar procurando, realmente, lendo várias vezes e procurando o que o problema quer saber. O próximo exemplo eu vou fazer um pouquinho mais elaborado para vocês entenderem. Calcule a massa existente em 1,5 vezes 10 a 20 moléculas de CO2. Primeiro passo, qual é a pergunta do problema? Massa, X da questão. Segundo passo, quais são os dados do problema? 1,5 vezes 10 a 20 moléculas. Terceiro passo, a relação. É uma relação entre massa e molécula. Quarto passo, vamos inserir os dados do problema. O que o problema fala de massa? X. O que o problema fala de molécula? 1,5 vezes 10 elevado a 20. Quinto passo, valores de referência. Valor de referência para massa. Massa molar do CO2. Vamos calcular aqui.
12 vezes 1, 12. Oxigênio, 16 vezes 2, 32. Massa molar do CO2, 44 gramas por mol. Então, 44 gramas. Valor de referência para molécula, 6,02 vezes 10 a 23. Agora vamos resolver a regra de 3. X vezes o 6,02 vezes 10 a 23 e 44 vezes 1,5 vezes 10 elevado a 20. Como é que você vai fazer essa conta? Primeira coisa você vai fazer 44 vezes 1,5. Aqui vai dar 66, mantenha a potência. Aqui, o 602 está multiplicando x, ele vai passar inteirinho dividindo aqui. Número dividido por número, potência por potência. Então, 66 eu vou dividir pelo 6,02. O meu resultado vai ser 10,9. Vou manter por enquanto 10,9, tá? Divisão de potências. Conserva a base, subtrai os expoentes. 20 menos 23 menos 3. Notação científica, ela não pode ser dado resposta 10. O que é notação científica? É um número escrito na forma de potência de 10. A parte inteira do número, gente, tem que estar entre 1 e 9. Então, não pode ser 0 e não pode ser 10, 11, 12. Então, isso aí, se você tiver alguma dúvida, pede um reforço para o professor de física, tá? Geralmente, física que fala bem de notação científica logo no início do primeiro ano. Mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que trabalhar com a casa decimal para poder tirar essa parte inteira 10. Então, eu vou mover a casa, uma aqui, ó, vai ficar 1,09. Como eu diminuí o número aqui, eu vou aumentar o expoente. Vezes 10 elevado a menos 2. Aumentar número negativo, vocês sabem que é diminuir. Esse é o resultado final. 1,09 vezes 10 a menos 2. O quê? Aonde estava o x? Na massa. Então, gramas de CO2. Ok? Vamos para o último exemplo agora. Olha lá, pessoal. Esse problema agora aqui é um pouquinho mais elaborado, tá? Olha só. A quantidade de água nos indivíduos tende a diminuir com a idade. Sabendo que aos 60 anos de idade a quantidade em massa de água é cerca de 80% de sua massa, quantas moléculas de água terá um indivíduo de 90 quilos? Vamos seguir nosso passo a passo. Primeiro passo, o que o problema quer saber? O problema quer saber moléculas. Tá aqui. A substância é água, hein? Fica atento na substância também. E o que ele nos deu para calcular essa molécula? Ele nos deu aqui, ó, a massa. Então, é uma relação de moléculas, que é o que ele quer saber, com massa. Ok? O que ele nos deu de molécula? X. O que ele nos deu de massa? 90 quilos. Então, começou a surgir agora aí alguns problemas. Olha só. Primeira coisa, a massa está em quilos. A gente não trabalha com quilos, nós temos que trabalhar com gramas. Segunda coisa, ele falou que dos 90 quilos do indivíduo não é 100% água, 80% é água. Então, o primeiro cálculo que você tem que ver é nesses 90 quilos que o indivíduo tem, quanto representa a água. Então, 90 quilos são 90 mil gramas, primeira transformação. 90 mil gramas é 100% da massa do indivíduo. Ele falou que dessa massa, 80% é água. Então, 80% vai ser X. Resolvendo a regra de 3, eu vou ter aqui 72 mil gramas de água. Então, essa é a massa de água que o indivíduo tem. Inserir agora os dados de referência. Valor de referência para a molécula, 6,02 vezes 10 a 23. Valor de referência para massa, massa molar. De qual substância? Água. A gente já sabe que a massa molar da água, hidrogênio pesa 1, tem 2. Oxigênio pesa 16, tem 1. Massa molar da água, 18 gramas. Agora eu vou resolver a regra de 3. 18 vezes X, 72 mil vezes 6,02 vezes 10 a 23. Vamos fazer a conta. Olha lá.
433.440. O 18 vai passar aqui dividindo. Vou fazer essa divisão também por 18. O resultado que eu vou ter vai ser 24.080 vezes 10 a 23. A gente já viu que não dá para colocar esse resultado com um número 24.000. Então, eu vou ter que mover, ó, 1, 2, 3, 4 casas. Então, vai ser 2,4, aumenta 4 aqui, vezes 10 a 27, moléculas de água. Ok? Tá fechado então? Estão feitos aí os exemplos para o primeiro passo dos cálculos químicos e agora segue a lista de exercício para vocês estarem treinando. E na próxima semana a gente vai falar um pouquinho dos gases para poder inserir dentro desses cálculos químicos e chegar lá no cálculo estequiométrico, beleza? Sucesso para vocês e a gente vai marcar agora uma aula online para tirar as dúvidas, tá bom, galera? Bye, bye!